Bom dia, pessoal do Pod Norte, mais um sábado aqui e hoje estamos com ele, Gerson Magdaleno, grão-mestre de honra do GOB SP de 2019 a 2023. Antes de começar o programa, gostaria que você desse seu like, dá seu joinha, se inscreve, segue nas redes sociais, TikTok, Instagram, Kawaii, Spotify, estamos em todas as plataformas digitais. E agora eu vou deixar ele se apresentar. Gerson, muito obrigado por ter vindo, é uma honra você estar aqui. Imagina, obrigado, Arthur, pelo convite, pela oportunidade que a gente tem de conversar, né, sobre um pouquinho de maçonaria e desmistificar um pouco essas coisas que existem sobre a ordem e trazer um pouco de luz e dizer o que realmente a gente faz e qual é o nosso foco dentro da ordem maçônica, o que a gente aprende lá dentro. Então, Gerson, eu vou começar com a primeira pergunta. Como é que foi que você ingressou na maçonaria? Como é que foi o desejo de você querer entrar? Como foi que você entrou? É assim, eu tive contato com maçons quando eu era muito jovem, né? Eu tinha jovem, eu era moleque. Eu tinha uns 10, 12 anos e meu pai tinha amigos que eram maçons e que frequentavam a minha casa lá, a casa do meu pai, e a gente via o que eles faziam e meu pai sempre foi convidado para ingressar na ordem maçônica, mas como tinha esse negócio assim, mas não pode falar o que faz lá, ele nunca quis entrar na ordem maçônica, meu pai, apesar dos amigos. E assim eu tive conhecimento, mas aí passou, cresci, fui embora, tal, acabou. E em 1983, não, 1987, o meu cunhado, co-cunhado, que hoje já é falecido, que é o Major Olímpio, que foi senador da República, e naquela época ele era tenente, ele foi convidado para entrar na maçonaria. E assim que ele foi iniciado, ele me chamou, ele me convidou para entrar na ordem. Mas naquela época eu não tinha muito interesse em entrar na maçonaria, eu achei que eu não era o momento, não estava em condições, e eu deixei para lá e agradeci, mas foi tocando a vida. E aí, em 1999, o meu cunhado, porque eu e o Olímpio, nós nos conhecemos que as nossas esposas, né, na época as nossas namoradas eram irmãs. Ainda são até hoje, estão vivas. E aí, o irmão delas, o meu cunhado, o Luiz, que tinha entrado na ordem, me convidou também para entrar. E aí eu decidi que era o momento de entrar na maçonaria. E foi assim que eu iniciei. Eu nunca tive o sonho, aquele desejo de entrar na maçonaria. A maçonaria veio aí naturalmente. Aí eu achei que já era o momento e entrei. Lembrei dos amigos do meu pai, né? E assim eu fui iniciado na ordem maçônica, em 1999, dia 19 de julho. Aí sim. E você tinha algum segmento filosófico, religioso antes? Meu pai era uma pessoa muito eclética, ele buscava muito a religiosidade e ele se dedicava à ordem, ele se dedicava à parte espiritual. Então eu estudei em colégio católico, em colégio de padres, durante da minha pré-escola até o ginásio que hoje chama Ensino Fundamental 2. Eu estudei em colégio de padre, meu pai frequentava, é, a gente frequentava, fui batizado, crismado, fiz primeira comunhão. E aí, mas o meu pai, quando ele se trabalhava na parte de interna, de cursilho, reunião, de católico para falar alguma coisa, e aí começou a ver alguns comportamentos que não condiziam com aquilo que o catolicismo, ou a igreja, ou Cristo prega. Então ele se decepcionou. E aí ele se desligou daquilo. E a gente era pequenininho, vai tudo na cola dele. E meu pai resolveu, aí ele se encontrou na Igreja Messiânica Mundial do Brasil, que é uma religião japonesa. E Nossa. assim fomos todos lá com ele, a gente ia, frequentava a igreja era na Liberdade, né? E nós convivemos bastante com a cultura japonesa e assim foi indo. E até um dado momento ele também resolveu que ali não era mais lugar para ele ficar. E aí ele se enveredou
para o ramo da espiritualidade. Você ficou quanto tempo na messiânica? Há muitos anos eu cheguei a ter a medalhinha que você pode fazer o Nossa. jorei, que chama o Icari. Eu tenho o Icari em casa guardado até hoje. E que a gente pode fazer o jorei, que é através daquela medalha que lá dentro tem um símbolo que capta a energia do universo para que a gente leve ele até a pessoa. E a gente aplicava o jorei. E foi muitos anos, eu não me lembro quantos. E o Aí, que essa religião prega? pega o amor, o respeito aos mais velhos, como toda. É assim, é a captação da energia e o equilíbrio emocional através dessa é uma filosofia de vida, onde você prega o amor, o respeito aos seus antepassados, o respeito aos que estão vivos, o respeito aos mais velhos e o equilíbrio energético das pessoas, porque nós temos chakras e todos nós temos centro de energia. Para quem acredita, tem gente que não acredita, infelizmente, mas quando nós estamos equilibrados energeticamente, desde do chakra base até o chakra coronário, que são os 7 chakras principais, o corpo dizem que nós temos mais de 80 mil pontos de energia, que é o que se usa, é o que se trabalha com a acupuntura, esses pontos de energia, mas nós temos os 7 chakras principais. Então, quando você está equilibrado energeticamente, você é uma pessoa que leva harmonia e bem-estar e uma energia boa onde você está. Então, essa é a filosofia, mais ou menos, E eu era muito novo ainda para entender muita coisa, né? Então, Tem uma doutrina, alguma imagem, alguém específico? não existe. O que tem é o seu criador, que é o Meishu Sama, que foi o criador, que inclusive começou junto com Mikao Usui, que foi a pessoa que criou o Reiki, que teve uma iluminação em 1920. No Monte Kurama, no Japão. Ele fez um retiro espiritual de 22 dias. E ali ele jejuou e sobe, e ali ele teve uma revelação de como tratar, como curar as pessoas através de símbolos reikianos. Então você faz esse... Então, Reiki eu achei que era com cristais, né? Pedras. Não, reiki é com toque da mão, através da mão. Você tem energia na mão, então você entra como grau 1, né, como grau de introdução. Eu sou mestre, eu entrei no reiki, sou mestre reikiano. E você faz a iniciação do grau 1, 2, né, do nível 1, nível 2 e nível 3, e o nível de mestrado, e aí você, através da sincronicidade que você tem com a glândula pineal, que está aqui dentro, que é a antena que nos conecta com a energia do universo, com a energia criadora, com Deus. E através disso é canalizado até o nosso coração, até o chakra cardíaco, que é o chakra do amor, e você leva o bem-estar para a pessoa. Você equilibra o corpo e os chakras dessa pessoa. O princípio da igreja messiânica é o mesmo. Só que ao invés de você fazer essa conexão com a energia primordial cósmica, com a energia que criou tudo, com Deus, você faz no reiki através da sua glândula pineal. E a igreja messiânica através dessa medalhinha, que é o Icari. Cara, muito interessante. Vou pesquisar depois. E aí, após ter saído da messiânica com seu pai, você foi para qual? Aí ele foi para Umbanda. Vocês passaram por tudo. Pois é, e aí meu pai foi para Umbanda. E lá fomos nós carregados para o centro de Umbanda e começamos a frequentar e tudo. Até que teve uma época, meu pai acabou se tornando o pai de santo porque meu pai, ele sempre foi muito dedicado. Eu acho que eu puxei muito dele isso. Tudo que eu vou fazer, eu vou metendo as caras e quando vê, as coisas vão acontecendo. Nossa. E vão aparecendo as oportunidades. Quando você se dedica, você trabalha, que você dá o seu melhor,
Às vezes você quebra a cara, mas sempre aparecem oportunidades de você ajudar as pessoas. E aí a gente frequentou Umbanda por muito tempo, até que ele também se desiludiu com aquele monte de médio que tinha, porque onde existem pessoas, Sim, existem, imperfeições. sempre existe. Nós somos imperfeitos. Então, se você tem a vaidade, você tem a falta de atenção, você tem a displicência, você tem a inveja. Existem várias coisas que cercam o ser humano, né? E aí também ele se decepcionou e acabou deixando. E, bom, no final da vida, ele acabou se tornando membro da Igreja Universal do Reino de Deus. Ele ia lá conversar com com o Bispo Edir Macedo. É isso. Mas, Até que ele veio a falecer em 2015. mas nessa Universal ele se Não, eu não encontrou. fui. Não, Você não nessa foi. época eu já era casado, já estava fora Aí você desse não círculo. seguiu Já ele. não era, não. Aí eu já não ia mais atrás. Assim, eu frequentava vez por outra missa católica, mas também aquela coisa, a gente vai entendendo que a conexão com a espiritualidade, eu não preciso de intermediário. De grupos, né? Porque o padre tem o mesmo defeito que eu. A diferença é que ele estudou para falar de religião. Sim. Mas a conexão com Deus, todos nós temos igualzinho. E saber usar, somos nós que sabemos utilizá-la. Aprendemos. Cada um tem a sua crença de se conectar. Religião significa religare, é nos conectarmos novamente com Deus. Eu não preciso de intermediário para me conectar com Deus. Então eu parei de frequentar religião. Então eu sou reikiano, eu fiz o reiki, eu às vezes vou em igreja, vou em missa, às vezes ao falecimento de irmãos, né, ou de familiar, eu vou na missa tranquilamente, eu vou na missa sem constrangimento. Eu faço parte de uma ordem maçônica templária e nós frequentamos missas templárias na igreja anglicana. Então se fazem missas templárias, né, católicas. Somos cristãos. Muita gente fala que nós somos adoradores do diabo, que a maçonaria é satanista. Isso é uma grande bobagem. Infelizmente as pessoas não sabem e falam o que não sabem e o que desconhecem. Isso é um mal também do ser humano, né? De falar aquilo que ouve dizer, porque se frequentasse, se estivesse dentro da ordem, ou se conversasse abertamente para entender o que é maçonaria, não falaria essa grande bobagem. Nós temos religiões, nós temos ritos maçônicos que são cristãos. E é assim. E essa foi a minha saga dentro da religiosidade. Eu tinha o mesmo problema, na verdade eu tenho, né? O mesmo problema que seu pai, que é não se identificar com religiões porque você acabou se, percebendo assim, né? Você acaba vendo os defeitos daquele grupo e você sabe que todos são imperfeitos. Né? Você, o padre, tem as suas imperfeições, o pastor, o pai de santo, seja quem for. E aí você percebe que eles estão fazendo algo, mas não estão seguindo aquilo que eles mesmos pregam. Você acaba se frustrando. E aí você acaba se desvirtuando daquele lugar. A responsabilidade de quem está à frente e quem está à frente de um grupo e guia essas pessoas é muito grande. Sim. Eu, dentro da minha limitação, dentro do meu mundo, onde eu tive algumas posições de destaque, eu sempre me preocupei muito com o bem-estar das pessoas e em ser uma pessoa que desse um exemplo. Cometi erros, cometi falhas, fiz coisas que alguns não gostavam, mas sempre procurei fazer o melhor e ser um exemplo de correção, de lealdade, de fraternidade. E isso sim, eu nunca enganei ninguém. Eu nunca falei alguma coisa para enganar alguém. Eu sempre fiz as coisas abertamente e claramente. E dando exemplo de responsabilidade, de assumir as atitudes, de fazer alguma coisa para que os outros copiem. Essa é a linha que eu tenho. Por quê? Porque muita gente, muitos irmãos acabaram me tendo como referência. E isso é muito ruim, porque a responsabilidade aumenta.
Sim. Eu não me sinto envaidecido por isso. Eu me sinto mais responsabilizado para ter um comportamento que deveríamos ter, né? Porque você, querendo ou não, você acaba virando um exemplo, né? Você é seguido. Uma referência. Você é seguido, porque quando Sim. você está numa liderança no topo, você está sendo olhado por todos. E aí, se você Sim. comete falhas ou equívocos do que você segue, como é que eles vão ter a fé em seguir a sua voz? Sim, você perde a credibilidade. E a hora que perde a credibilidade, você enfraquece, né? É o que aconteceu quando meu pai frequentou todas essas religiões, né? Que é de Beto, troca a câmera. Eu ainda deu, não. Agora você vê o que você faz quando você tá aqui, né? Inclusive, troca de novo, por favor. Quero apresentar aqui também meu padrinho, Beto. Beto, se você apresente também, já você pergunta, deixa ele concluir a dele. Que você já falou já, então já tá introduzido. Daqui a pouco eu falo. eu tenho algumas dúvidas do que ele falou. Tá bom. Muito bem, então, voltando então à responsabilidade que a gente tem é muito grande, a credibilidade que a gente tem que ter, porque você acaba virando um norte. E é importante que as pessoas entendam, mas eu não me sinto envaidecido, eu não me sinto poderoso, pelo contrário. Eu tenho que ficar mais atento àquilo que eu faço. Conforme foi acontecendo, de galgando cada vez mais espaço, de me tornando mais conhecido, de sendo mais projetado dentro da ordem maçônica, mais eu fui aprendendo, né? A ser mais ouvinte, a ser um pouco mais respeitoso, a não criticar tanto. Nesses últimos anos eu evoluí bastante. Ainda tenho muita coisa para fazer, ainda tenho muito a evoluir, mas eu sou grato a tudo isso porque me dá a oportunidade e a necessidade de pensar na minha forma de agir. Assim, eu vejo que é um conhecimento muito bom, ele ensina muito. Eu estudo por fora, não maçonaria, mas filosofias que, pelo que o Beto já me contou, são estudados pela maçonaria. Sim. Que é estoicismo, niilismo, a questão também de você se cuidar, você se autocriticar, se questionar. Se lapidar é o nome. Se lapidar. Você não acha que deveria ter alguns traços maçônicos em alguns lugares para que buscasse, ou projetos que buscassem melhorar as pessoas? Isso já existe, né, Arthur? Traços da maçonaria. A maçonaria não criou nada. E a maçonaria não faz nada dentro dos nossos templos. A gente não faz nada mais do que estudar. Sim. Para evoluir. Mas a diferença da maçonaria para tudo o resto que trabalha o conhecimento é assim, não é o conhecimento pelo conhecimento. É saber o que aquilo que eu aprendi, o que aquilo que eu vi pode me ajudar a melhorar como ser humano, a mudar o meu comportamento, a evoluir como pessoa. Essa é o nosso foco. O foco dentro da maçonaria é sempre a evolução pessoal. A maçonaria, ela prima, né? Ela preza pela prevalência do espírito sobre a matéria. Nós temos o nosso mundo aqui que é material, mas isso é passageiro. A nossa vida é espiritual e nós vivemos aqui para esse mundo, nós chegamos nesse mundo, a gente veio aqui para evoluir, para crescer, para nos tornarmos pessoas melhores. A matéria é importante para que nós possamos ter uma vida digna, mas ela não é o importante, ela não é o fim, ela é o meio, né? Então, esse é o foco da maçonaria, que a gente não... Hoje o mundo está muito materialista, há um materialismo muito grande, as pessoas valorizam mais o ter do que o ser, quando o mais importante nesse mundo, nesse momento que a gente vive aqui, é ser uma pessoa diferenciada. Ter dinheiro não é pecado, mas a forma como você age quando você tem o dinheiro é que pode ser, porque está cheio de gente que não tem dinheiro também não evoluiu espiritualmente, né? Sim. A pobreza
é muito diferente de humildade, né? Tá cheio de pessoa que tem dinheiro, que é humilde, e tá cheio de pobre que é arrogante. É verdade. E assim tem os dois lados. A pessoa é o ser humano que tem que mudar, né? Então, esse crescimento é que precisa conscientizar, que é o que a gente trabalha dentro da ordem maçônica, né? Essa é a linha de pensamento. Mas você falou que já tem alguns projetos por fora que não são da maçonaria em si, mas que já espelham os ensinamentos que eles trazem. Quais projetos seriam esses? Não são projetos, são conhecimentos De que estudos. o mundo de estudo que existe fora da maçonaria que a gente traz. Por exemplo, a física quântica hoje, que está sendo muito falada, né? As coisas vão acontecendo de uma forma. De uma. Pode falar. As coisas que estão acontecendo, que estão sendo reveladas pela física quântica, comprovadas pela física quântica, de que tudo no universo é energia, que nós somos uma coisa só. Tudo é energia e todos nós fazemos parte de uma energia única, que no Kybalion, no Hermetismo, Comecei a ler ontem. pois é, tudo é uma coisa só. O todo é mente. O mundo, né? O mundo é mental. Tudo vem daqui. Aqui é a energia, mas a força da energia está no sentimento que vem daqui. Fizeram estudos aí, cientistas fazem estudos que a energia elétrica do cérebro é 5.000 vezes, né? Ou seja, a energia magnética do nosso coração é 5.000 vezes maior do que a energia elétrica do nosso pensamento. Então você tem que pensar e sentir. E aí você faz com que a energia eletromagnética se una, que é tudo que existe no universo, é energia eletromagnética. Para você ter uma ideia, as cores que nós vemos em tudo, ela é uma fração da energia eletromagnética, é uma parte que tem dessa frequência que existem. Alta frequência e vibração. Frequência e vibração. Einstein, na verdade, quem me deixa assim muito feliz, o cientista com o qual eu me identifico, Nikola Tesla, ele falava que se você quiser entender os mistérios do universo, você tem que pensar em termos de energia, frequência e vibração. Tudo no universo é energia. Tudo que existe, essa mesa, microfone, a água, esse vidro, eu, você, somos feitos da mesma coisa. Se nós reduzirmos tudo isso, nós vamos ver moléculas. Se nós reduzirmos as moléculas, nós vamos ver átomos. Se nós reduzirmos os átomos, nós vamos ver que tem o seu núcleo. Se você reduz, você vai ter as partículas subatômicas, que são pura energia. Então, todos nós somos energia. A matéria é a energia condensada. Mas é tudo formado da mesma coisa. Então, Einstein já dizia que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Você, espero que já tenha visto aquela fórmula física que diz que E é igual a m vezes c ao quadrado. Então, isso significa que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. E o que isso significa? Significa que se você pegar uma partícula de matéria e acelerar a 300.000 quilômetros por segundo ao quadrado, você vai transformar aquela partícula de matéria em energia. E isso já foi provado no acelerador de partícula que tem na Europa. Sim. Em 2013 pegaram a menor partícula de matéria que se tinha conhecimento, que era um bóson, que um cientista Higgs descobriu, o bóson, que chamava bóson de Higgs, que eles chamaram de partícula de Deus. Aceleraram no acelerador de partícula e fizeram... Opa, bati aqui. Eles aceleraram e botaram a velocidade e fizeram com que os dois bósons se chocassem a uma velocidade de 300.000 quilômetros por segundo ao quadrado. E por uma fração de segundos, aquela pequena partícula, aquela menor partícula de energia, se transformou na menor partícula
aquela menor partícula de matéria se transformou na menor partícula de energia, que era um quark, por uma fração de segundos. Então, a partícula desapareceu. Puf! E virou energia. Então, isso é tudo comprovado. E você vê que isso foi lá na década, né? Lá no início do século XX, que essas teorias começaram a ser estudadas. E hoje a física quântica, ela realmente comprova tudo isso, a evolução da ligação que existe entre as pessoas. E existe uma passagem bíblica do Salmo 133 que diz mais ou menos assim: como é bom e agradável que as pessoas, que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce a barba de Arão, que desce a orla de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Nessa passagem que foi feita milênios atrás, num salmo, que dizem que foi Salomão, quem foi o autor, está dizendo que como é bom e agradável que as pessoas vivam em união. Por quê? Porque nós somos uno. Quando nós... Não adianta eu achar que eu vou ser feliz se você não está feliz. Eu nunca vou estar bem se eu não tratar você com respeito. Quando Jesus veio à Terra, ele disse, ele pegou todos os 10 mandamentos e reduziu em um. Amai o próximo como a ti mesmo. Fazei ao próximo o que você gostaria que fosse feito. Tratai as pessoas como amai os outros como eu vos amei. Então, essa frase, a física quântica mostra hoje que existe o que eles chamam de entrelaçamento. Você pode separar que não tem tempo, é instantâneo. Você separa duas pessoas. Você já viu aquela história que uma mãe está longe do filho e de repente ela tem aquele repente e ela fala assim: como é que está meu filho? Ela liga, o filho sofreu um acidente ou aconteceu alguma coisa com ele. Isso é muito comum entre amor de mãe e filho, porque esse laço de união, de amor entre um filho e uma mãe é muito forte. E não é raro uma mãe sentir alguma coisa quando acontece alguma coisa com o filho. Isso é muito frequente. É que nós nos tornamos muito materialistas, nós nos afastamos da essência da nossa vida, que é energética, que é espiritual. Então, é o momento de nós começarmos a voltar a esse tempo, a começar a voltar à espiritualidade, usar a matéria para aquilo que ela existe, para importar a matéria, a importância que ela tem. E não usar ela como se fosse a coisa mais importante desse universo. Não, a matéria está aqui só para que nós possamos, segundo Bashar, o mundo espiritual, você sabe tudo, você conhece tudo e você sabe todo o resultado das suas atitudes. E a vinda para este plano tridimensional, é porque aqui espiritualmente, a gente esquece o que a gente fez e quem nós somos. Então nós estamos aqui para buscar o nosso conhecimento, para buscar quem somos nós, para melhorar a nossa espiritualidade, para a gente ter essa experiência de uma coisa que a gente desconhece, de aprender, coisa que no mundo espiritual não tem, segundo Bashar. Entendeu? E nós temos vários mestres, vários professores que trabalham isso. Você tem o Lucas Naves, você tem o Hélio Couto, que são pessoas que têm um conhecimento, né? Você tem também como é que é o nome do outro que é americano? Eu esqueci. Eu vou lembrar, depois você põe no corte, tá? Fechou. E eles falam muito sobre isso, exatamente da forma como a gente pensa. O que a gente pensa tem aquela coisa de lei da atração. Na verdade, a lei da atração não é você ficar pensando, não adianta você pensar. Se você não sentir aquilo que você quer, você não alcança. A coisa não vem.
É o pensamento junto com o sentimento. Não adianta você falar assim, eu quero comprar um carro, mas aí o seu sentimento aqui dentro é assim, eu nunca vou ter esse carro porque eu não tenho dinheiro. O ser humano se sabota, E aí né? você é uma Se autossabotagem. limita. E aí você acaba não conseguindo. Tudo é possível. A física quântica diz que enquanto você não colapsa a realidade, todas as possibilidades existem. Eu tô lendo um livro que trata disso, É. The Secret. O colapsar Então- a realidade seria não existir mais, né? Não, o colapsar a realidade é você fechar a porta de tudo o que é possível. Na física quântica é assim, infinitas possibilidades. Tudo que você não foca é possível nesse universo. Tudo pode acontecer. Quando você decide que vai comprar um carro, você põe lá e vou comprar um carro, não sei qual é. Eu não tenho ideia. Você pode ter a oportunidade de ter qualquer carro. A partir do momento que você focou em um, você colapsou. Os outros se fecham. Você já não teve uma situação, que isso é comum acontecer, que você resolve comprar um carro diferente, ou ter uma roupa diferente, Já. ou fazer, e de repente quando você escolheu, você vê que tem um monte de coisa igual. O carro é assim, puxa, olha, eu nunca tinha percebido que tinha tanto carro assim, igual esse que eu comprei, ou a roupa que eu vesti. Então, isso é colapsar. É que aí a gente tem o foco. Aí você tem o foco de tudo, porque antes tudo era possível. É meio maluco, mas isso é muito interessante. E quando a gente aprende a isso, a gente começa primeiro a não se preocupar com as coisas que acontecem em volta, e principalmente com a opinião das outras pessoas. Porque você tem que trabalhar para você estar sempre numa alta frequência, para que você tenha uma boa vibração. Energia é igual frequência e vibração. Energia não tem energia boa, energia é uma coisa só. Não tem energia boa e energia ruim. Energia é energia. Tem a frequência. A forma como você usa energia é que pode fazer a diferença. Aí você tem a frequência e a vibração, mas você pega a energia nuclear. Um exemplo. A energia nuclear, quando você tem ela dentro de uma usina nuclear, você faz com que aquela energia nos traga o benefício da nossa vida, com eletricidade, com tudo que ela pode nos trazer de bom. Mas que numa bomba ela mata milhares de pessoas. A energia é exatamente a mesma. Então, a energia não existe diferença. Energia é energia. Você pode usá-la de forma benéfica ou não. Você pode usar ela para te ajudar ou não, dependendo da sua frequência. Dependendo, porque toda frequência gera uma vibração. Você já chegou a ver aqueles experimentos em que colocam areia num pedaço de ferro e aí colocam um som numa certa frequência e a areia não vai cair. Ela não cai, ela forma... Quanto mais alta a frequência, mais complexo é o desenho que é formado pela areia que está ali. Isso é um fato. É indiscutível. Agora, se você aceita é uma outra coisa, mas que isso existe, existe. Ô Gerson, você nunca pensou em estudar física nuclear, não? Não. Eu sou apenas um ser humano normal. Eu tô deixando ele falar, parece que eu tô conversando com um livro. Não, mas tô deixando ele falar aqui. Porque ele fala tanto da energia, né? Seria um caminho óbvio, né? Mas o, E mas, daí a mas, cientista foi... Mas você sabe, mas o reiki mas você sabe que é uma coisa assim, a entrada no reiki fez com que eu abrisse a minha mente para esse tipo de coisa. Nesses últimos 5, 6 anos foi quando houve uma expansão muito grande da minha mente por conta do que eu vi no reiki. O reiki é recente? E as cores? Não, o reiki fez agora em 2020 e fez 100 anos de existência. As cores no reiki. Então, as cores. significado, né? Eu ia falar das cores. O espectro eletromagnético, essa energia vem do Sol. Energia eletromagnética. Tuf. As explosões solares são espectros eletromagnéticos. Você tem a onda de rádio, as ondas curtas, você tem as ondas médias, você tem frequência modulada, você tem os raios infravermelhos, ultravioletas, você tem raios gama, raios X, raios cósmicos, você tem ressonância magnética.
E você tem numa frequência específica do espectro luminoso, do espectro eletromagnético, nós temos uma parte que nós temos estruturas dentro dos nossos olhos que conseguem pegar esta frequência e transformá-la em cor. As cores, elas são fruto dos bastonetes e dos cones que existem dentro da nossa estrutura ocular, que captam essa frequência de vibração em hertz. Existe lá, eu não me lembro, eu já estudei essa bagaça aí, mas existe isso. E essa frequência é visível. É a única faixa visível. Nós vivemos num mundo invisível mais do que no mundo visível. O seu celular, aqui nós estamos passando o sinal de celular, de televisão, de rádio, de raio-x, de raio-gama, está tudo aqui, correndo aqui, e a gente não vê. No ar que a gente respira é átomo, é energia. Está aqui, está no ar. Oxigênio, nitrogênio, está tudo aqui. Ô Gerson, quando a pessoa morre, essa energia, o que acontece? Então, existem duas coisas distintas, né? Existem coisas distintas. Você tem a energia vital e a energia cósmica primordial. Você tem a energia vital, o corpo físico nosso, né? Você está falando com relação ao nosso corpo físico, a nossa matéria. Nós somos... Vai, continua aí, continua aí. É ruim aí. Nós temos... Qual é a função, por exemplo, do reiki? Tudo é energia. Quando materializa, quando a gente vem para cá, é uma energia condensada, que é o nosso corpo. Certo? E a gente consegue, existem pontos de energia, que são os chakras, que quando a gente os mantém limpos, né, que a gente diz, em alta frequência, em harmonia, nós temos uma vida saudável. O estresse, o medo, a raiva, a insegurança, isso tudo são sentimentos que fazem com que a nossa energia vital, que é aquilo que nos mantém vivos, por isso que nós temos que dormir, porque durante o sono é que a gente recupera a nossa saúde, é o sono que nos dá a recuperação da energia, é o que faz com que nós tenhamos recuperado aquilo que a gente gastou durante o dia. Então, quando a gente tem um equilíbrio, a gente tem uma vida saudável. Logicamente que o estresse da vida diária, os compromissos, a correria que a gente vive hoje, tira a gente dessa situação. Nós vemos hoje lá, quando você pega monges budistas, aqueles dalais todos que tem lá, eles têm uma vida muito mais prolongada do que o normal. Por quê? Porque eles não vivem no estresse. Eles vivem meditando e trabalhando energia. Só isso. Quando a pessoa não está bem, ela não pode ministrar o Eles reiki. não têm problema de saúde. Não, digo assim, a pessoa que... No teu caso, você... O reikiano aplica o tem reiki, que se como que é aplicar. o nome? Então, quando você aplica, você de manhã cedo, né? O reikiano, todo reikiano de manhã cedo, quando acorda, faz uma autoaplicação. Porque como é que eu posso dar energia para você se eu não estiver bem? Então, se você está num dia ruim, não vai passar reiki para ninguém, porque você não vai estar equilibrado para poder... aquela energia ruim para a pessoa. Não, você não passa a sua energia, mas você tem o campo, porque Canaliza, você né? entra aqui. Aí você, se você não está bem, é como uma torneira que está fechada. Você abre o registro, não vai sair nada. Por quê? Porque você está bloqueado, porque os seus sentimentos, seu estado mental, o seu estado físico, o seu estado emocional não está equilibrado. Então você pode fazer o reiki, você não vai conseguir ajudar aquela pessoa. Você não vai fazer mal para ela, porque nós somos apenas um canal no reiki. Nós captamos a energia como uma antena de televisão, como um sinal de celular. A energia está aí. Como se fosse aí, um Wi-Fi. Você vem, sim, você se conecta, né? Você aprende a se conectar
e aí você transmite. Se você não está bem, é a televisão. É igual você ter a televisão desligada. Mais ou menos igual A- num o passe. canal está passando o sinal, Faz- mas a televisão está desligada. Você Faz quanto tempo que você é especialista no reiki? especialista é bom, eu não sou especialista não. Especialista é meu mestre, que é Johnny DeCarli. Esse é especialista, faz 30 anos que ele é reikiano. E você? Não, eu sou reikiano faz uns 7, 8 anos. Ah, é recente. É recente, tô falando, é recente. Essa passagem por várias religiões te deu um conhecimento que hoje você consegue repassar e ter um entendimento pelas pessoas? Eu aprendi a respeitar todas as religiões, porque a gente vê que não existe o certo ou errado. Todas elas têm o mesmo objetivo. Eu não conheço uma religião que prega o ódio, que prega a morte, que prega a desestabilidade, que prega a violência. Todas elas pregam o amor. Todas elas pregam o crescimento e o bem-estar e a convivência entre as pessoas. Acontece que o ser humano às vezes deturpa a mensagem e acaba gerando um ato, deturpando tudo, acaba gerando, usando a religião como um meio para, como eu vou dizer, Com uma para desculpa. justificar aquilo que ele faz. Não assume Você essa- pega assim, hoje, né, muito assim, porque os muçulmanos, o Islã, eles são tudo radical. O cristianismo já fez isso. Catolicismo. Na Idade Média, nas cruzadas, os cruzados entraram, a primeira cruzada, que foi em 1909, os caras entraram lá e fizeram uma sanguinalheira toda lá, pegaram todo mundo que morava lá, velho, novo, mulher, criança, novo, tudo. Fizeram uma sangueira só, uma carnificina. Era bruxos e bruxas. Né, que não, a igreja, porque ia ver Jesus, e aí o lugar onde nasceu Jesus estava sendo cuidado por hereges, por pessoas, é uma bobagem que não tem tamanho. Então fala assim, porque os amigos, nós também fizemos a mesma coisa. Quem pensava diferente morria, né? Sim, mas isso praticamente é hoje, né? Os caras só não me mataram ainda porque não conseguiram, porque eu falo demais. Se um dia perseguirem maçom, eu tô ferrado, eu sou o primeiro a É o morrer. primeiro da lista. É o primeiro aí. Ô Gerson, você falou dos templários. O que seriam os templários da maçonaria? A maçonaria, ela trouxe para o seu seio conhecimento de culturas e de grupos de civilizações antigas. Desde os egípcios, os persas, os babilônicos, os judeus, né, os hebreus, os gregos, os romanos, os chineses, os japoneses, os hindus. Então ela vai trazendo para o seu seio essas filosofias para que a gente possa aprender dentro de todo esse conhecimento, né, o crescimento pessoal, que esse é o foco. Sempre o foco da maçonaria é esse. E os templários foi uma dessas histórias que vieram para a maçonaria, dessas simbologias, dessas filosofias. Quando houve a extinção dos templários em 1312, que mataram Jacques de Molay, na verdade os templários foram, a ordem foi fechada em 1306, se eu não me engano, e os maçons, muitos templários fugiram da França para não serem mortos, muitos foram pegos, torturados e mortos em fogueira, porque foram acusados de heresia, de sodomia, de adoração ao diabo. O que eles falaram lá, hoje está aqui. Existe um documento que foi encontrado no Vaticano, nos arquivos secretos do Vaticano, que chama Pergaminho de Sinon, onde o Papa inocenta os templários e diz que o que foi feito foi porque ele estava pressionado por Felipe o Belo. Ele fez aquilo porque ele não tinha força política. E aí ele teve que se submeter ao Felipe. Então, mas tem o Pergaminho de Chinon, foi feito e está lá para quem quiser ver.
Então essas perseguições, essas acusações, quando você não pode ir contra um grupo que fala a verdade, que você não combate com argumento, você usa da violência, você usa da ignorância, você usa da mentira, você usa da calúnia, da difamação. Isso aconteceu com os templários. E isso acontece com a maçonaria. As pessoas, a gente critica, né? Não tem um ditador, não tem um cidadão despótico que aceite crítica. A gente não faz mal para ninguém, a gente só fala a verdade. Então a gente critica excessos, a gente critica abusos. E foi o que a maçonaria fez com a igreja quando o Renascimento começou para acabar com aquela Idade das Trevas na Idade Média, na Europa. E começaram a criticar a manipulação que a igreja fazia com as pessoas, de dogmas que foram sendo criados porque abusava da ignorância do povo. Então começaram a haver críticas, e essas críticas acabaram incomodando a igreja. Como é que eles foram combater? Eles combateram a igreja, né? Eles combateram a maçonaria criticando os maçons, falando que a maçonaria era uma instituição, porque naquela época fala assim, o diabo, Satanás, então são satanistas, são pessoas que fazem sacrifício animal, bebem sangue de bode, eles matam criancinhas, essas bobageiras todas, que infelizmente até hoje, em pleno século XXI, a gente ouve. E eu, dentro dos meus grupos de Instagram, que eu faço parte, eu vejo muita pessoa ainda falando essa bobagem. Você começa a explicar o que isso é bobagem, isso é uma mentira, eles são todos satanistas, eles estão falando para enganar. Que coisa! Essa falta de sensibilidade para tentar falar as coisas conhecendo, ao invés de ficar falando aquilo que ouviu dizer, são dogmas que a evolução humana precisa acompanhar. E eu torço para que essas pessoas, porque é triste ver uma pessoa falando uma bobagem dessa. Se ele conhecesse o nosso trabalho, a maçonaria é a instituição privada mais antiga, ou uma das mais antigas no Brasil. Ela tem 224 anos vai fazer de existência no Brasil. Oficialmente. Antes disso já tinha maçonaria. Tem loja maçônica aqui que é datada de 1797. Caramba. Santos, né? Não, as primeiras foram no Nordeste, em Salvador, em Recife, porque a capital da colônia era em Salvador. Dos portugueses, né? Era lá em cima. Sim, era vinculado ou com a França ou com Portugal. Porque os filhos de fazendeiros, de pecuaristas, de grandes comerciantes, eles iam estudar na Europa. E lá eles conheceram a maçonaria. E aí traziam essa ideia para cá, para o Brasil. Então, a maçonaria, ela tem 200 anos. O que a maçonaria faz é a instituição que mais... Instituição que não é oficial, né? Instituição... Acabei de falar, esqueci a palavra. Deixa eu respirar, né? É a instituição privada que mais ajuda a população. Não existe outra. Um dia eu falei isso numa entrevista e nós vemos maçons no Brasil inteiro, não é só em São Paulo. Vou falar para São Paulo porque eu assumi o cargo de grão-mestre alguns anos atrás. Nós temos maçons que trabalham na APAI, na ACD, em asilos, em creches, em Santa Casas, que fazem o trabalho de manutenção, de ajuda a essas instituições, que nenhuma outra instituição faz com todo esse tempo de existência. Existem instituições que têm como finalidade a ajuda às pessoas,
mas essas são mais recentes, né? Eu até iria te perguntar por que na maçonaria existe tanto sigilo. Parece que não tem, porque, como você falou, é um estudo, é uma filosofia, mas ao mesmo tempo parece que tem um sigilo muito grande, porque desperta a curiosidade das pessoas em entender como Sim. funcionam os rituais. Como é que seria esse Então, sigilo? Por que é tão protegido? Rituais são coisas que a gente faz, são formas de a gente levar aos seus membros como você vai trabalhar para se tornar uma pessoa melhor. Assim como existe no cristianismo várias vertentes. Uhum. Então você tem o presbiteriano, o católico, o anglicano, o protestante, o luterano, o pentecostal, o evangélico. Nossa. Né, existem gamas, né, enormes de linha do cristianismo. Na maçonaria nós temos os nossos rituais. Existem coisas que são feitas nas igrejas que não são abertas para gente comum como nós. Existem os seus rituais que eles trabalham secretamente. Mas eles não falam isso, eles vão falar da gente. Eles falam da gente. O foco. Então, também existem rituais que são exclusivos. Por quê? Porque é uma coisa que só diz respeito a quem faz parte. Então, a mesma coisa a maçonaria, mas não há o sigilo dentro da ordem, né? O segredo. Segredo não existe. O sigilo é uma descrição para que a forma como a gente trabalha o nosso íntimo para a gente se evoluir como ser humano. O ritual é uma forma de você criar uma egrégora. O que é uma egrégora dentro de qualquer lugar? O que é uma egrégora? Ela é somos energia. Qualquer lugar que a gente entra, e eu não vou falar agora de maçonaria, vamos falar da igreja. Vamos falar de uma igreja católica. Todos nós somos energia. O nosso pensamento é energia. O que a gente pensa, a gente cria. Quando a gente acredita, a gente cria. Não há limite. No século XVIII, ninguém pensava em pegar um foguete e ir para a Lua. Ninguém pensava em ter uma astronave que já viajou durante 70 anos e já passou os limites do nosso sistema solar. Ninguém pensava nisso. Alguém foi pensando. Os estudos, a evolução humana foi fazendo com que a gente começasse a entender isso. Veja como as coisas acontecem através de acreditar o que você pensa, o que você quer. Quando eu era novinho, Beto também, existia, né? Nós tínhamos a modernidade do telefone. Telefone moderníssimo. Que chegou há muito tempo né? depois, né? Não era todos que tinham. Não, e era o telefone. E aí era de fio, era fechado. Discado. De disco, né? Era de disco. E a gente tinha essa modernidade. E aí quando eu queria falar com alguém mais distante, eu tinha que ligar para telefonista. Você não faz nem ideia do que eu estou falando. Mas você ligava para telefonista, dava um número. Uma central. E ela ligava para o número que você tinha passado. Aí você ficava do lado do telefone, aquela coisa maravilhosa, que estava preso na parede, você não podia sair andando. Tinha casa de amigo meu que eu invejava, porque ele tinha uns 5 metros de fio que ele podia falar andando. Mas com o aparelho na mão, né? Era diferente. Era assim, o telefone sem fio, era o telefone com muito fio. Com muito fio. E aí, eles ligavam e aí a gente falava. Era essa modernidade que a gente tinha. Mas na década de 60, isso era na década de 60, que é a década que eu vivia. Já tinha na televisão um desenho chamado Os Jetsons. Isso eu lembro. E esse desenho, década de 60, a gente tinha... tripulado hoje é dessa época. Você vê uma coisa, eles falavam com as pessoas através de uma televisão. E nós tínhamos na época a televisão preto e branco, que era uma coisa... o tubo, o fundo, a bunda da televisão era bem maior do que o tubo. Era de válvula. Válvula, manja, você ligava a TV, tinha que as válvulas tinham que esquentar. O Arthur seria uma TV de válvula. Não, nós somos TV de válvula.
Ele é digital. Mais marketing. E aí, você vê, a gente tinha uma televisão completamente... E eles conseguiam falar Era no móvel, com as pessoas vendo numa tela. Parece. Eles falavam com o aparelho na televisão, falando, olhando a pessoa. Imagina, aquilo era inimaginável. A gente olhava aquilo e falava, nossa... Pra quem nasceu sem contato, né? Nunca Pois teve é. contato, do nada ver assim Pois assustador, né? Você fala assim, isso daí, né? É muito legal. Tinha esteira, eles andavam esteira. A pessoa, a gente ficar parado e andar. Pô, sabe, eu não fico parado em esteira hoje. Eu tô no aeroporto, eu vou andando. Só anda mais rápido, mas eu não fico parado na esteira. Mas era isso. Sabe, na cozinha, não tinha lá a Jane. Ela apertava uns botãozinhos num aparelho assim e a comida saía quente. Olha só. Isso faz parte da nossa realidade hoje. Alguém viu, alguém olhou, alguém assim, acreditou que aquilo seria possível. E transformaram isso em uma realidade para nós hoje. A mente cria, a mente é energia. Nós somos energia. O todo é energia, né? O todo é mental. Esse mundo é mental, né? O todo é mente, o mundo é mental. Que fala a primeira lei de Kybalion. Muito bem. Aí a gente pega e transforma isso. Você tem essa realidade. O que serve? Para que servem os rituais? Vou falar da igreja, certo? Nossa mente é energia. Quando a gente entra na igreja, a nossa energia, a nossa mente, isso em qualquer lugar. Vou te falar assim, na igreja católica, na igreja protestante, na igreja na evangélica, você vê na igreja, você vê no budismo, hinduísmo, qualquer lugar. Nas mesquitas, nas sinagogas, nos centros de umbanda, em qualquer lugar. Quando você está lá, vamos falar da igreja? O padre não sai fazendo a homilia. O que é a homilia? É a mensagem que ele quer passar para a população que está lá. Ele não faz a homilia assim que começa a missa. Tem um preparo. Então ele começa. O que é esse preparo? É fazer com que a mente das pessoas, porque nós entramos na igreja, a mente, a nossa energia está dispersa e individualizada. Nós estamos cada um pensando numa coisa. A nossa mente está dispersa e individualizada. Aí a gente começa então a ouvir aquilo. O que é? Tem os cânticos, tem passagens bíblicas, tem passagens do evangelho, a coisa vai sendo falada. É um para rito, né? que serve isso? O ritual é para fazer com que a mente das pessoas que estão presentes naquele local, naquele momento, comecem a ter um foco único. E essa energia individualizada começa a se unir e forma aquilo que hoje a gente chama de egrégora. Então, egrégora nada mais é do que a energia de todas as pessoas que estão naquele local, naquele momento, que formam uma energia única através do procedimento ritualístico. É para isso que serve a ritualística. Essa é a função. E na maçonaria a mesma coisa. Na igreja é assim, no budismo é assim. E qualquer lugar que tenha uma religião ou que tem uma reunião de pessoas, se você vai fazer constelação sistêmica familiar, é assim. Tudo é assim. Então, você faz isso. O ritual serve para quê? Para criar uma egrégora. Ele não tem nada de satânico, ele não tem nada de ruim. Até o satanismo tem os seus rituais. Para quê? Para unir a mente de todo mundo numa frequência baixíssima. Numa frequência que gera uma vibração baixa. Mas existe um ritual para unir as mentes, para criar uma egrégora. De boa qualidade? Não. Para mim não é. Para quem aceita, para quem gosta é. Para mim não é. Para nós aqui que somos cristãos, que somos pessoas do bem, não é. A gente quer o bem, então a gente vai fazer. Então, mas tudo é o ritual. É para isso que serve ritual. Mais nada, a função é essa. E aí, então quando você criou a egrégora, aí sim, você pode trabalhar aquilo que você quer. Então, no nosso caso, dentro da ordem maçônica, nós trabalhamos, então, trabalhos que fazem com que nós reflitamos sobre o que aquilo que está sendo falado pode trazer de benefício para o meu crescimento pessoal. É muito interessante. Eu tenho uma pergunta na questão do... Uma coisa importante.
que eu vou falar, Arthur, é composta por homens e cada um tem o seu momento. Existem dentro da maçonaria, assim como existe em qualquer lugar que se reúnam pessoas, aqueles que são mais ligados àquilo que está sendo a parte filosófica e outros que são menos. Você tem até artes marciais japonesas, coreanas, chinesas, elas têm o seu ritual para depois, que não é luta, é filosofia de vida, que usa a autodefesa. Mas é mais filosófico do que parece. Não é porrada, é filosofia. É assim. Muito interessante. A questão do grau 33, hoje, para quem tem um conhecimento mínimo, ouve muito falar disso, que para ele é o topo da maçonaria. O que seria o grau 33 e o que significa isso espiritualmente e pessoalmente? Veja só, grau 33. Nem todo maçom é grau 33. Quando você entra na maçonaria, você é maçom sendo mestre maçom. Você começa como aprendiz, você tem lá o tempo que você vai estudar como aprendiz, que é o primeiro grau. Aí você passa para ser para o grau de companheiro, vai estudar o seu grau de companheiro, os estudos, porque assim, o primeiro grau você vai entender o que é maçonaria. Para que serve ser maçom? O que é maçonaria? O que a gente tem que fazer como maçom? Qual é a nossa obrigação junto à sociedade? Isso é o grau 1. Aí nós vamos para o companheiro, nós vamos para o grau 2. Aí a gente começa a estudar um pouco mais de filosofia. Aí a gente começa a abrir os horizontes para entender alguma coisa. Por quê? Porque no começo, como eu falei, a gente preza pela prevalência do espírito sobre a matéria. Então, quando entrou, você ainda é simbolicamente mais materialista do que espiritualidade. Aí a gente trabalha isso. Aí você muda de grau. Aí você já está no intermediário. E quando você cresce ali, você vai ao grau de mestre, que você já tem esse conhecimento, essa consciência do que é ser maçom e do que a gente está fazendo aqui. Existem níveis diferentes de consciência. Claro, vai de acordo com a cultura de cada um, com a dedicação de cada um, com aquilo que a pessoa acredita. Mas essa é a linha de ação. Quando você chega ao grau de mestre, você tem a oportunidade de entrar em tudo que é maçonaria, abrir o seu leque, abre as portas, porque nós temos vários ritos. E tem rito que não tem grau filosófico. Quais são os ritos? Que não tem 33. O rito Schroeder, que é um rito alemão, ele não tem grau 33, ele vai até o grau 3. Ele não tem 33, 8, 7. Nós temos o rito escocês retificado, que tem 3 graus além do simbolismo. Então você vira mestre, você tem 3 graus. Aí você vai o 4, 5, 6. Depois você tem o rito moderno, que são 9 graus ao total. Então você foi a mestre e depois você tem o 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí você tem o rito brasileiro, o rito adoniramita e rito escocês antigo e aceito, que tem os 33 graus. Então você vai a mestre e depois você vai do 4 ao 33. São estudos filosóficos. Nossa. São filosóficos. Eles contêm a mesma coisa, 1, 2, 3, a importância é a mesma para qualquer um deles. Então você vai estudando e você vai passando de grau em grau durante a sua vida maçônica. Você não é obrigado a fazer nada. Você faz se você quiser. Alguns começam e param no grau 14, param no grau 18, param no grau 25, mas aí cada um se é livre para fazer o que você quiser. Tem gente Ninguém que fica mestre e não segue, né? Oi? Existem casos do cara ficou mestre e ele não... A maioria. A maioria, né, vai pro grau de mestre e ali fica, não tem... Estaciona. Então, você pode evoluir sem fazer grau filosófico. A evolução está aqui dentro, está aqui. Os graus filosóficos são, eu fiz, eu participo, eu vi, eu estudei. Você fez todos, né? Fiz, eu estudei. Em todos mas, os ritos? Eu fui reconhecido em todo. Eu fiz o escocês, depois fui reconhecido no 33 do adoniramita, 33 do brasileiro, o 9 do moderno.
E fiz os 3 ritos do rito escocês retificado. O rito escocês antigo e aceito não tem nada a ver com o retificado? Não, é outra coisa. O nome é rito escocês retificado porque retificaram o rito da estrita observância templária, que era um rito criado na Escócia. Só por isso que chama rito escocês retificado. Retificaram aquele ritual, só isso. Na GOB tem os dois. Tem o escocês retificado e o escocês antigo e aceito. Sim. Eu tenho mais uma pergunta. Eu vou puxar mais agora para a filosofia. Tá. Eu tenho uma opinião sobre a liberdade. Eu acredito que Kant fala, né? Para mim, liberdade é o que você faz quando não se quer algo. Você faz o que não se quer. Você não é, porque tem gente que fala que faz o que quer e isso é liberdade. Para mim é o que não se quer fazer. O que seria para vocês, com tudo que você aprendeu já? Veja só, liberdade. A liberdade é bem complexo, é um termo muito complexo da gente analisar, né? Não é tão fácil assim, a liberdade é fazer o que eu quero. Não. A liberdade é você escolher o que você quer fazer. O que seria o ideal? Certo ou errado não existe. Caminhos e consequências. É isso. Então, qual caminho você quer seguir? Qual é a escolha que você faz? Dependendo da escolha que você faz, assim, você pode plantar o que você quiser. O plantio é livre. Agora, a colheita é obrigatória. A hora que você plantou, você vai colher. Então, se você tem aí... se você plantar cenoura, você não vai colher batata. Esquece. Não. Então, depende do que você faz. Einstein já dizia o seguinte: se você pegar uma bola azul e jogar na parede, ela vai voltar uma bola azul. Se você jogar uma bola verde, vai voltar bola verde. Se você jogar fraco, ela vem fraca. Se você jogar forte, ela vem forte. Então, toma cuidado com o que você joga para a vida. Porque a vida, ela não tem pena. Ela não se apieda de você. Ela vai trazer para você aquilo que você jogou. Então, eu estava vendo uma vez, eu estava conversando com um irmão, e ele estava falando assim, cuidado que você vai fazer, porque tem a lei da atração, porque eu estou me enveredando numa nova jornada pessoal, e aí ele falou, mas toma cuidado porque tem a lei do retorno, porque as pessoas são invejosas, porque as pessoas podem não sei o quê. Eu falei assim, não, você está confundindo a lei do retorno. A lei do retorno é aquilo que eu faço, é aquilo que eu penso. Não é aquilo que os outros pensam. Aquele que me inveja, ele vai ter problema mais para frente. Ele pode querer me atingir, mas eu não vou aceitar isso. Eu não aceito essa pecha, a forma como eles acham que eu sou. Então eu não dou bola. Mas é eles que vão receber isso de volta, não eu. A prática, entendeu? A lei da atração é o que você leva. Então a liberdade que você está dizendo, para mim é assim, o que é a liberdade? É você saber que você pode fazer o que você quiser, mas que você terá consequências que serão retornadas para você através da sua escolha. Então, se você escolhe fazer algo altruísta, algo bom, você vai ter à sua volta um ambiente, um retorno de coisas boas. Mas aí, estou falando filosoficamente, estou falando coisas materiais. Estou falando de sentimento, estou falando de aquela história de que gentileza gera gentileza. Isso é verdade. E eu te falo de coração, porque eu vivo isso. Eu procuro dentro do meu dia a dia ser gentil, ser educado, ser atencioso. E eu recebo isso de volta. Não sou perfeito e nem todo mundo gosta de mim. Eu não sou unanimidade, graças a Deus, porque a unanimidade é burra, né? Então, graças a Deus que eu não sou unanimidade. Mas eu tenho um retorno muito maior. Eu sou recebido com muito carinho e com muita atenção. Sabe? Então, isso é por quê? Porque o que você faz, você tem de volta. Então, essa é a liberdade que eu tenho. Eu escolhi. A liberdade é assim, escolha o que você quer fazer. Se aí, as consequências das suas atitudes, aí você tem que colher.
né? Se você usa a sua liberdade com libertinagem, uma hora você vai ter um problema. Você vai poder engravidar alguém que você passou uma noite para fazer uma farrinha e aí você acabou com a sua vida, ou acabou com a vida dela, Parceira. né? Acabou com a vida dela, acabou com a sua vida, e às vezes fazem pior. Acabam com a vida daquele que estava ali, que não tem culpa nenhuma da bobagem que eles fizeram. E o aborto é uma aberração, porque você tem um ser vivo ali dentro. Eu estava lendo outro dia um negócio muito interessante. Se você pegar um ovo de siriema no nosso cerrado e quebrar para fazer um omelete, você vai preso. É inafiançável. Se você pegar uma onça, se você pegar um pássaro, uma arara azul, você vai preso. Se você matar qualquer bicho, é inafiançável. Aí você mata um ser humano e eles querem fazer com que o aborto seja legalizado. Não é uma vida ruim o mundo que a gente está vivendo, onde a vida de um pássaro vale mais do que a vida humana. O começo da vida, né, é um ovo, mas o ovo vale mais que um feto. Eu acho que os princípios estão um pouco deturpados dentro do nosso mundo. Já gera energia, Sim. né? Já está ali, vivo, você já tá tem ali. o ser vivo. O coração bate, ele está ali, o coração bate, circula sangue, está em formação, igual um ovo. E foi escolhido, né? Pois Pelo é, Criador. pois é. Porque Aí de você tem tantos, um ele ovo. foi o escolhido. Um feto e um ovo é igual. Por que o ovo é crime e o feto não? Isso é uma aberração. Então, veja que a gente tem algumas coisas que a gente tem que ir trabalhando dentro da sociedade. Eu deturpei até um pouquinho, fugi um pouco, mas é que a coisa... Assim, Mas é que ligado. a coisa é essa. Então, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, porque gera consequência. Tudo que a gente faz gera consequência. Mas assim, voltando para um lado de questionamento, não que seja a minha opinião. Hoje o ser humano ele está no topo da cadeia alimentar. Então, logicamente, a gente consegue destruir tudo ao nosso redor. Inclusive uma arara azul, por exemplo. Sim. Você acha que a pessoa se automutilando desse jeito, que é acabando com aquela vida que estava sendo gerada, não é menos risco do que você matar uma arara azul, por exemplo? Eu digo na questão de população e ambiente, mar. Aí é conscientização. Você tem que fazer leis que protegem os animais. Eu não estou criticando a defesa do ovo da siriema. Não. Eu não estou defendendo que você, né? A arara azul, não, que se dane a arara azul. As baleias que vão chupar meia, né? O golfinho que morra afogado. Não, a tartaruga que vai ser... Não, eu acho que tudo é necessário. Tudo precisa de cuidado. Nós precisamos ter essa consciência. Isso é normal, mas a gente não pode ter dois pesos, duas medidas. Sim. Uma vida de um ovo, de uma siriema, de uma águia, de uma tartaruga, não pode ser mais valiosa do que a vida de um ser humano que está em formação. O ovo é uma vida em formação igual ao feto. Só isso. Eu acho que tem que proteger todos. Nós temos que ter consciência de que a vida vale. Prender um pássaro é uma aberração. Né? Você ter tráfico de macaco, onça, não precisa. Deixa os bichos aí. Eles existem porque tem a função deles dentro da natureza. Então, só que não pode ter dois pesos e duas medidas. E a vida humana vale tanto quanto um ovo de siriema. No mínimo, vale tanto quanto. Então, toma cuidado com o que você vai fazer, com aquilo que você vai, a forma como você vai usar a sua liberdade. Porque isso gera consequência.
Então, se você beber demais, você vai causar problema, né? Quando é jovem, não. Você é novo, vai beber, não vai acontecer nada. Mas quando você tiver com 65, que nem eu, você vai ter problema de fígado, você vai ter problema de rim, Sim. você vai poder ter problema de É baço. da colheita, né? Você vai colher. O livre-arbítrio, né? É o livre, então. É exatamente isso. É a liberdade. A liberdade é o livre-arbítrio. E aí você faz o que você quiser. Mas tenha consciência de que aquilo que você faz hoje, principalmente que você que é jovem, aquilo que você vai fazer lá na frente vai ter consequência. Esteja certo disso. Pode levar um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 30, 50. Vai chegar. Mas vai chegar. Então toma cuidado para não ter problema lá na frente. Inclusive, a gente tá finalizando aqui agora o programa, né, Beto? Até te pedi um conselho para os jovens hoje. Eu sei que você não dá conselho, você já me falou isso antes de começar. Mais uma palavra, então, de sabedoria. Só ensinamento. Um ensinamento. Eu posso dar sugestão de coisa. Não, para os jovens exclusivamente hoje. Para os jovens, o que eu posso passar, né? Eu já, apesar de não parecer, eu já fui jovem. Eu já fui novo, né? Faz um tempinho já, mas existe um momento na vida da gente que faz parte da evolução do ser humano e que a gente acha que a gente é perfeito, que a gente sabe tudo. Quando a gente se torna adolescente, que a gente passa ali dos 16, hoje é mais cedo ainda, né? Sim. Mas a gente acha que a gente sabe tudo e que os pais não sabem nada, que é tudo burro e ultrapassado. Isso aconteceu comigo, aconteceu com o Beto e acontece com todo mundo e você. Né? Então, só que quando passa o tempo, quando a gente amadurece, quando a gente começa a ter uma família, a gente tem filho, a gente tem que trabalhar, sustentar uma nossa própria vida, você começa a ver que muitas das coisas que os seus pais falavam para você faziam todo o sentido do mundo. Então, dentro da maçonaria, nós temos uma instituição que chama Paramaçônica, que é a Ordem de Molay, que é as meninas arco-íris, as filhas de Jó, que são, tem escoteiro, que são instituições que pregam, que levam para os jovens, que levam para os moços, para as meninas, princípios de respeito ao seu país, às leis, aos seus pais, aos estudos, a proteger ao bem público. Então, você vai trazer. Então, não precisam ser maçons para fazer isso. Precisam ter consciência de que o que a gente vai fazer hoje, a gente acha que a gente é perfeito, mas daqui a alguns anos nós veremos que aquilo que muito do que nos foi falado, se a gente tivesse seguido ou entendido, nós teríamos uma situação diferente. O mundo seria diferente. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente pensa dos nossos pais e das orientações que nos são passadas. Porque sempre é para o bem. Uma mãe não castiga um filho porque ela o odeia. Ela castiga o filho porque ela sabe que o mundo vai castigar sem vai dó. Castigar se ela não fizer ele entender as coisas. Uma mãe nunca critica, nunca faz alguma coisa, o pai também, nunca faz alguma coisa para prejudicar o filho. É para ensinar e orientar. Sempre. Porque o mundo não tem dó. Os seus pais te amam. E ela faz aquilo porque ela te ama e ela não quer ver você passar por necessidade. Agora, o mundo não tem perdão. Como disse o Einstein. Toma cuidado com como você joga a sua bola na vida. Porque a vida não se apieda de ninguém. Ela vai devolver o que você jogou. E eu acho que essa é a mensagem que eu deixo para que saibam jogar a bola direitinho, para que vocês tenham um retorno bom. É isso. Obrigado, viu, Arthur? Eu que agradeço. Parece que eu tô falando com um livro aqui. Eu passaria horas falando aqui. Nosso Beto tá com a agenda cheia. Seria basicamente levar a vida como um espelho que você pisa. O seu passo reflete no passo da frente. Você que é um menino novo, tá cheio de aspirações,
Vá com calma, suba um degrau por vez, né? Vai todo mundo dar ensinamento, que eu tenho que dar um também agora. Isso. Dá O um seu ensinamento aí, então. você fará na padaria. Padaria Giovana. Você ensinará que a sua mão pode pegar a sua carteira e fazer nós felizes. E pagar um lanchinho pra nós. É isso, perfeito. Meu ensinamento será o que diferencia o remédio do veneno é a dose. Exatamente. Isso é um fato. Tive que dar um ensinamento também. Aproveita que hoje eu tô barato, hein? É que hoje tá de quaresma, né? Tá fazendo um jejum. Bom, todo ano eu faço a quaresma. Amém. Tá certo. Gerson, eu vou pedir pra você se despedir pra câmera, tá? Pra você mandar um beijo pro pessoal, uma mensagem, um abraço. Pode falar agora. Primeiro eu quero agradecer a você, Arthur, pela oportunidade que a gente teve de conversar sobre a vida, né? Eu espero que você volte mais vezes. Voltarei com certeza. Será um prazer muito grande. Agradecer a você, ao Beto. Inclusive, vamos começar um programa do nosso Gerson Magdaleno. A partir da próxima quinta já teremos programas do Gerson. Que eu serei o maior fã desse programa. Vamos ver. Cada programa do Gerson é um ensinamento pra gente. Eu Imagina, adoro não. escutar ele. No próximo não é programa assim, eu estarei aqui fazendo minha instrução. Aprendiz instalado. Então eu quero agradecer primeiro a vocês por essa oportunidade da gente passar um pouco daquilo que eu penso. Existem histórias, existem passagens dentro da minha vida que são hilárias, dentro da própria maçonaria, que às eu vezes a gostaria de gente ter lembra. conversado disso, mas tá Mas o Não tempo perca é toda limitado. quinta-feira. Toda quinta-feira vai Mas acontecer. eu acho que é importante a gente conseguir compartilhar, né? A minha alegria é compartilhar aquilo que eu aprendi da vida. Isso serve para mim. Se for útil para alguém que estiver nos assistindo hoje, ótimo. Se não for, é ótimo também, porque você pode filtrar e fazer do jeito que você quiser. Cada um faz o seu caminho. A gente ouve os outros. Aquilo que serve a gente usa. O que não serve a gente joga fora e traça o nosso caminho. Mas sejam pessoas melhores, façam o bem. Esse mundo está precisando de pessoas de boa índole, para que a gente acabe com essa diferença, com esses preconceitos, com esses abusos, com essas coisas que deixam a população sofrida, mais sofrida ainda. Bom, então um grande abraço para vocês. Sejam a diferença na sua vida, no seu mundo, no seu relacionamento. Obrigado. E é isso aí, pessoal. E vamos encerrando aqui então com o Gerson. Um livro humano. É um livro. Não. Porque Eu acho que é uma enciclopédia. é uma enciclopédia, Não, maior não que um sou. livro, porque Não sou. a experiência de vida e as palavras que você reflete para as pessoas são ensinamentos muito bons. Eu, com pouco convívio que tive com você, já aprendi bastante, que também é o que eu vejo que reflete no Beto. Então, muito obrigado por ter participado hoje. Espero te ver toda quinta-feira aqui também. Vou acompanhar seu aqui. programa. Espero também, tá toda quinta-feira aqui. Obrigado, Beto, pela técnica aqui. Tamo junto. Obrigado. E, pessoal, se inscreve no programa, like, joinha, segue nas redes sociais do Compartilha. Gerson também, compartilha do Beto, Podnorte, Radar. Nossos patrocinadores, Rei do Óleo, A Correta, Advogado Ferreira. Ferreira Advogados. Ferreira Advogado, eu inverto as palavras. Ferreira Advogados, Jornal ZN. E essa família toda aqui, desejo para vocês um grande abraço, um grande fim de semana. E fiquem com Deus e até a próxima.